Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese de Kardec. Hoje é dia 29 de novembro de 2021, uma segunda-feira. Estamos às 19 horas e 37 minutos. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 3, o bem e o mal, no parágrafo 16. Vamos à borda? Muito bem, o parágrafo diz o seguinte: esta teoria não destrói de modo nenhum o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato verificado e provado pela experiência. Porém, deve-se notar que a ação deles é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que não tem parte alguma na uniformidade e na generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas confia à inteligência livre o cuidado de conduzir os que enxergam. Para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e que para eles é um meio de progresso, segundo a maneira pela qual a executam. Todas essas maneiras de considerar o instinto são necessariamente hipotéticas, e nenhuma delas tem o caráter suficiente de autenticidade para ser dada como solução definitiva. A questão está certamente resolvida, será certamente resolvida algum dia, quando se houver reunido os elementos de observação que agora ainda faltam. Até então, é preciso que nos limitemos a apresentar as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica e aguardar que se faça a luz. A solução que mais se aproxima da verdade será necessariamente aquela que melhor corresponda aos atributos de Deus, isto é, a sua soberana bondade e a sua soberana justiça. O instinto é o guia, e as paixões são as molas da alma no primeiro período de seu desenvolvimento, e por isso são, por vezes, confundidos em seus efeitos. No entanto, há entre eles Há entre esses dois princípios diferenças que é preciso considerar. A Isabel Feitosa está conosco, lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, viu, Isabel? É um prazer tê-la conosco aqui. Está desejando uma boa noite a todos. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Num certo tempo pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm isso de comum com o instinto, que os seres são por elas solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e mais que o instinto se prendem ao organismo. O que as distingue do instinto, sobretudo, é que são individuais e não produzem efeitos gerais e uniformes, como este. Ao contrário, vemos que elas variam de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. Elas são úteis como estimulante até que se dê a eclosão do senso moral, o qual, de um ente passivo, faz um ser razoável,
Nesse momento, elas se tornam não só inúteis, mas também prejudiciais ao progresso do espírito, de que retardam a desmaterialização. Elas se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. O homem que não agisse senão pelo instinto, de modo constante, poderia ser bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como um menino que não abandonasse as andadeiras e não saberia servir-se de seus membros. Aquele que não se assenhoreia de suas paixões pode ser muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, poderá ser muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não são domadas senão pelo esforço da vontade. Subtítulo: Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Parágrafo de número 20. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, a qual, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se o porquê da necessidade de autodestruição para que uns se nutram à custa dos outros. Para aquele que não considera senão a matéria, que limita sua visão à vida presente, isso parecerá, com efeito, uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus por seu próprio ponto de vista. Sua própria opinião é a medida de sua sabedoria, e pensam que Deus não poderia fazer melhor do que eles próprios o fariam. Sua visão curta não lhes permite julgar o conjunto, e eles não compreendem que um bem real pode resultar de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, é o único que pode dar ao homem a chave desse mistério. Ele mostrar a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde ele não enxergava senão uma anomalia e uma contradição. Parágrafo 21. Em negrito. A verdadeira vida do animal, tal como a do homem, não se encontra no envoltório corporal, como também não se encontra em seu vestuário. Ela está no princípio inteligente que preexiste e que sobrevive ao corpo. Este princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve realizar sobre a matéria bruta. O corpo se gasta nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos de envoltório? Nem por isso ele será menos espírito. É exatamente como se um homem renovasse 100 vezes suas roupas no decurso de um ano. Nem por isso seria menos homem. Pelo incessante espetáculo da destruição, Deus ensina aos homens o pouco apreço que devem dar a seu veículo material e suscita neles a ideia da vida espiritual, fazendo com que eles a desejem como compensação. Dir-se-á: e Deus não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem obrigar os seres vivos a se entredestruírem? Se tudo é sabedoria em sua obra, devemos supor que esta sabedoria não deve apresentar falha neste ponto, assim como nos demais. Se não a compreendemos, devemos experimentar
procurar a justificativa, tomando por bússola este princípio. Está aí na igreja. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em tudo sua justiça e sua sabedoria, e inclinemo-nos diante do que ultrapassa nosso conhecimento. Uma primeira utilidade que se apresenta nesta destruição, utilidade puramente física, certamente é esta: os corpos orgânicos não se alimentam senão com a ajuda de matérias orgânicas, uma vez que essas matérias são as únicas que contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, têm necessidade de ser incessantemente renovados. A providência os faz servir a seu mútuo alimento. E é por isso que os seres se nutrem uns dos outros. Então, é o corpo que se nutre do corpo, porém o espírito não se aniquilou, não se alterou, apenas despojou-se do seu invólucro. Ele pede para nos reportarmos a Revista Espírita, agosto de 64, página 241, Extinção das Raças. Além disso, há considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce suas faculdades. Aquele que ataca a fim de obter seu alimento e aquele que se defende para conservar a sua vida fazem uso da habilidade e da inteligência, e por isso mesmo aumentam suas forças intelectuais. Uns dos dois sucumbem. Mas o que é que, na realidade, o mais forte ou o mais hábil levou do mais fraco? Seu vestuário de carne, nada mais. O espírito que não morre, mais tarde, retomará em outra vestimenta. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que não existe o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não teria por modo senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das necessidades materiais mais imperiosas é a da nutrição. Lutam, pois, unicamente para viver, isto é, para tomar ou defender uma presa, pois não seriam estimulados por um modo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. No homem, há um período de transição, no qual ele se distingue do bruto. Oi? No qual mal ele se distingue do bruto. Nas primeiras idades, o instinto animal domina. A luta tem ainda por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. O homem, então, luta, não mais para se nutrir, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é necessário destruir. Porém, à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da destruição diminui. Termina mesmo por se extinguir e por tornar-se odiosa. Então o homem passa a ter horror do sangue. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegado a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão à custa de sua atividade que ele adquire conhecimentos, experiência, e que se despoja dos derradeiros vestígios da animalidade. Mas a partir desse momento, a luta que era sangrenta e brutal se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os semelhantes. Tem um rodapé número 3 que diz o seguinte:
sem nada prejulgar a respeito das consequências que se poderiam extrair desse princípio, unicamente temos pretendido demonstrar, mediante esta extinção, que a destruição do... Oi? Esta explicação. Mediante essa explicação, que a destruição dos seres vivos, uns pelos outros, em nada enfraquece a sabedoria divina, e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Este entrelaçamento é necessariamente rompido se fizermos a abstração do princípio espiritual. Devido a isto, é que tantas perguntas ficam sem resposta, se apenas considerarmos a matéria. Tem a continuação deste rodapé na página seguinte, que diz o seguinte: as doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua destruição. Contra elas, então, tem não somente seu antagonismo, como as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que as tornarão repulsivas, como dissolventes da sociedade, mas ainda a necessidade que se experimenta de tomar em consideração tudo o que nasce do progresso. O desenvolvimento intelectual leva o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que se reflita, não demora a reconhecer a impotência do materialismo, a tudo explicar. Como jamais poderiam prevalecer doutrinas que não satisfazem o coração nem a razão, nem a inteligência, que conservam problemáticas as questões mais vitais, o progresso das ideias matará o materialismo, como já extinguiu o fanatismo. Deixa eu ver aqui quem está. Sou Luciano Sagiolo, está conosco. Boa noite, sou Luciano. Obrigado por estar presente pelo Facebook, sou Luciano. Muito bem, estamos transmitindo também pelo YouTube, viu, sou Luciano? Se o senhor tiver alguma dificuldade aí, procure no YouTube, nosso canal, Associação Jauense de Estudos Espíritas, AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, e o senhor poderá assistir por lá também. Às vezes o Facebook aqui dá problema. Vamos passar então para o capítulo de número 4, o papel da ciência na Gênese. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de sua religião. É por isso que seus primeiros livros foram livros religiosos. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o princípio da humanidade, ao tratar da formação e da disposição do universo, elas deram explicações que mantêm relação com o estado dos conhecimentos ao tempo em que seus fundadores registraram seus conceitos. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, assim como durante muito tempo foram também o único código de leis civis. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos, e as primeiras teorias acerca do sistema do mundo deveriam ser eivadas, ou seja, contaminadas, por erros grosseiros. Ocorre, porém, se tais meios houvessem sido tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido usar deles. Além disso, tais livros não poderiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência,
e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem se adiantou no conhecimento de tais leis, penetrou nos ministérios da criação e retificou as ideias que havia formado sobre as origens das coisas. O homem foi impotente para resolver o problema da criação até que a ciência lhe deu a chave. Foi preciso que a astrologia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse que aí mergulhasse suas vistas, que, pelo poder de cálculo, determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhes revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz, da eletricidade e da eletricidade, que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia lhe revelasse os materiais de que se compõe a crosta terrestre, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual do próprio globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia deviam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, ele foi capaz de seguir os traços da humanidade através das idades. Todas as ciências, numa palavra, se completam umas às outras, e assim lhe trazem seu contingente indispensável ao conhecimento da história do mundo. Caso elas não existissem, o homem não teria por guia outra coisa senão suas primeiras hipóteses. Igualmente, antes que o homem se apoderasse destes elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão se entrechocava com as possibilidades materiais, giravam no mesmo círculo, do qual não poderiam sair. Somente o conseguiram desde que a ciência abriu a rota, fazendo brechas no velho edifício das crenças, e então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em vez de uma gênese imaginária, tivemos uma gênese positiva e, de alguma forma, experimental. O campo do universo estendeu-se até o infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente segundo as leis eternas e imutáveis, as quais testemunham a grandeza e a sabedoria de Deus, melhor que uma criação miraculosa, saída de um golpe do nada, como uma modificação operada à vista por uma ideia súbita da divindade, após uma eternidade de inação. Deus ficou a eternidade toda sem fazer nada, depois não estava, ele acordou, aí criou a Terra. Desde que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, é ilícito dizer-se, de modo totalmente verdadeiro, que a ciência é convocada para constituir a verdadeira Gênese conforme as leis da natureza. No ponto que a ciência alcançou no século XIX, teria ela resolvido todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, com certeza. Porém, é incontestável que destruiu, sem possibilidade de retorno, todos os erros capitais em que ele assentou os alicerces essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos não são, para falar corretamente, senão questões de pormenores, cuja solução, qualquer que seja no futuro, não pode prejudicar o conjunto. Além disso, apesar de todos os recursos dos quais ela tem podido dispor, tem faltado até hoje um elemento importante, sem o qual
a obra não teria jamais sido completa. De todas as Gênesis antigas, aquela que mais se aproxima dos dados científicos modernos, apesar dos erros que encerra e que hoje são demonstrados, até se tornarem evidentes, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns de tais erros são mesmo mais aparentes do que reais, e provém da falsa interpretação de certas palavras, cuja significação primitiva foi perdida ao passar de uma língua para outra, pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou da forma alegórica, característica do estilo oriental, e do qual se tomou o significado literal, em vez de procurar-se seu espírito. A Bíblia contém, evidentemente, narrativas que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar hoje em dia. Igualmente, contém fatos que parecem estranhos e repugnantes, porque se ligam a costumes que não são adotados. Porém, ao lado disso, haveria parcialidade se não reconhecêssemos que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria ali tem lugar considerável, e sob tal véu, ela esconde verdades sublimes que aparecerão se a buscarmos no fundo do pensamento, pois então o absurdo desaparecerá. Então, por que é que esse véu já não foi erguido mais cedo? Por um lado, é a falta de luzes, de conhecimento, que unicamente a ciência de uma sã filosofia poderia fornecer. Por outro, o princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito por demais cego pela letra, segundo o qual a razão deveria inclinar-se e, por conseguinte, o medo de compreender a estrutura de crenças edificadas sobre o significado literal. Desde que essas crenças partiram de um ponto primitivo, subsistia o receio de que, se o primeiro anel da corrente viesse a romper-se, todas as malhas do tecido terminariam por se separar. É por isso que se conservam os olhos fechados, apesar de tudo. Porém, fechar os olhos ao perigo não é o meio de evitá-lo. Quando um alicerce cede, não será mais prudente substituir imediatamente as pedras ruins por outras boas, em lugar de esperar, por respeito à velhice do edifício, que o mal se torne sem remédio, ou que seja necessário reconstruir tudo, de baixo até em cima? A ciência, levando suas investigações até as entranhas da Terra e a profundeza dos céus, tem, pois, demonstrado de modo irrecusável os erros da Gênese mosaica, tomada à letra, e a impossibilidade material de que as coisas se hajam passado tal como estão relatadas textualmente. Por isso mesmo, ela desferiu um golpe profundo nas crenças seculares. A fé ortodoxa comoveu-se, porque julgou que lhe haviam arrancado sua pedra fundamental. Porém, quem é que deveria ter razão? A ciência, caminhando de um modo prudente e progressivo, sobre um terreno sólido de números, de cifras e de observação, sem nada afirmar, sem ter a prova à mão, ou um relato escrito numa época na qual faltavam os meios de observação de um modo absoluto? No fim de contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz que há 2000 anos, aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e recusa conferir sua adição, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e comprova? Objetareis então, se a Bíblia é uma revelação divina,
Deus estará então errado? Se não é uma revelação divina, não tem mais autoridade e a religião se esboroa por falta de base. De duas coisas persistirá uma: ou a ciência tem errado, ou ela tem razão. Se ela tem razão, não poderá tornar verdadeira uma opinião que lhe seja contrária. Não há revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos verificados. Incontestavelmente, Deus, que é toda verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente, nem inconscientemente, pois então não seria Deus. E, pois, se os fatos contradizessem as palavras que a eles são atribuídas, necessário se torna concluir logicamente que ele não as pronunciou, ou que elas foram tomadas em sentido diverso. Se a religião sofre de tais contradições em algumas partes, o erro não é da ciência, mas dos homens, por terem fundado prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Vamos falar aí, né? Em qual parágrafo? Se a religião sofre de tais contradições em algumas partes, o erro não é da ciência, que não pode transformar em fato aquilo que não é. Você esqueceu de falar essa coisa. Sim, então vou ler de novo. Pronto. Por isso não. Mas não vamos brigar. Então, leia. Eu leio. Quer que eu leia? Sim. Se a religião sofre de tais contradições em algumas partes, o erro não é da ciência, que não pode transformar em fato aquilo que não é, mas dos homens, por terem fundado prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas a cujo sacrifício é preciso que nos resignemos de boa ou de má vontade, quando não é possível proceder de modo algum. Que o mundo marcha à vontade de alguns se revela impotente para o deter. Desculpa. Quando o mundo marcha, a vontade de alguns se revela impotente para o deter. O mais sábio é segui-lo, conformando-se com o novo estado de coisas, ao invés de se agarrar ao passado, que se desintegra, com o risco de cair com ele. Por respeito a textos considerados como sagrados, seria necessário impor silêncio à ciência? Isto é uma atitude tão impossível quanto a de impedir a Terra de girar. As religiões, quaisquer que tenham sido, jamais ganharão nada por sustentar erros manifestos. A missão da ciência é a de descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias à religião fundadas sobre a verdade. Lançar anátema ao progresso como inimigo da religião é lançar anátema à própria obra de Deus. Ademais, é isso completamente inútil, pois todos os anátemas do mundo não impedirão que a ciência caminhe e que a verdade venha à luz do dia. Está em negrito. Se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha. Quer dizer, não tem como barrar a ciência, né? A religião ela é impotente para fazer isso. Tentaram, bem que tentaram. A Terra não gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra, e fizeram o sujeito lá se desdizer todo e tal, mas não teve jeito, a Terra continuou girando.
E é redondo. Ah, e é redondo. Não é plano. Tem gente falando que é plano. Por isso que eu não falei. Então, tal de achar que a terra é essa que pelo amor de Tem uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: há duas coisas infinitas no mundo: a estupidez humana, o universo e a estupidez humana. Quanto à primeira, ainda se tem dúvidas. Você vai brigar com a estupidez humana, é a mesma coisa que eles iam brigar com a ciência, né? E achar que a Terra é plana, amigo, fique à vontade. A Terra é sua, você acha? A Terra é sua, é você que está vivendo na sua terra aí, pode ficar à vontade. Parágrafo de número 10. Somente as religiões estacionárias, e esse não é o caso da doutrina espírita, pelo contrário, a doutrina espírita é tão dinâmica ou dinâmico quanto as ciências, porque é uma ciência, podem temer as descobertas da ciência. Essas descobertas não são funestas, senão aos que se distanciam das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Eles fazem, em geral, uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que o fato de se assimilarem às leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Porém, em sua cegueira, preferem com isso prestar uma homenagem ao espírito do mal. Em negrito, uma religião que não estivesse em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a história da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela nada mais tem estudado senão o envoltório carnal. Então, são ciências materialistas, né? Essencialmente materialistas. Por isso que não conseguem responder a todas as questões com a qualidade necessária, ou resolvendo todos os problemas. Sob esta relação, chegou a perceber com incontestável precisão, a princípio, as principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Acerca desse ponto capital, ela pode, pois, completar a Gênese de Moisés e retificar suas partes defeituosas. Sobre esse ponto, sobre o ponto material, retificou realmente e consertou tudo aquilo que estava errado na Gênese de Moisés. Né? Porém, a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem essencial ou especial de ideias que não constitui o domínio da ciência propriamente dita, e por esse motivo ela não tem feito dele objetivo de suas investigações. A filosofia que inclui esse gênero de estudos em suas atribuições não tem formulado sobre esse ponto mais do que sistemas contraditórios, desde a espiritualidade pura até a negação do princípio espiritual e até mesmo a Deus, sem outras bases além das ideias pessoais de seus autores. Depois, ela tem deixado a questão indecisa, a falta de um controle adequado. Entretanto, esta questão é a mais importante para o homem, pois constitui o problema de seu passado e de seu futuro, e do mundo material, que não o afeta senão indiretamente. O que lhe importa, acima de tudo, é saber de onde vem e para onde vai. Se já viveu e se viverá outra vez.
e qual é a sorte que lhe está reservada. Acerca de todas essas questões, a ciência é muda. A filosofia não faz senão emitir opiniões em sentidos diametralmente opostos, são contraditórias entre si. Porém, pelo menos ela permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas se coloquem ao seu lado, afastando-se assim da religião, que não discute absolutamente. Todas as religiões estão de acordo sobre o princípio da existência da alma, sem todavia o demonstrar. Porém, elas não concordam nem a respeito de sua origem, nem sobre o seu passado, nem sobre o seu futuro, nem sobre tudo o que é essencial, sobre as condições das quais depende seu destino futuro. Em sua maior parte, elas fazem do futuro quadro imposto à crença de seus adeptos, porque só pode ser aceito pela fé cega, mas não pode suportar um exame sério. O destino que elas atribuem à alma está ligado, em seus dogmas, às ideias que eram formuladas a respeito do mundo material e do mecanismo do universo, nos tempos primitivos, o que é inconciliável com os estados dos conhecimentos atuais, uma vez que só podem perder com o exame e a discussão do assunto, acham mais simples proibir um e outro. Parágrafo de número 14 agora. Deixa eu ver se tem alguma mensagem, alguma coisa aqui. Não. A dúvida e a incredulidade nasceram dessas divergências relativas ao porvir do homem. Todavia, a incredulidade resulta numa vida penosa. O homem considera com ansiedade o desconhecido, onde fatalmente, cedo ou tarde, deverá penetrar. A ideia do nada o faz gelar. Sua consciência lhe diz que, além do presente, há alguma coisa para ele. Porém, o que é? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias que acalentaram sua infância e assim tomar a alegoria pela realidade. Qual é o motivo dessa alegoria? A ciência dilacerou um canto do véu, porém não revelou aquilo que mais lhe importa saber. Ele interroga o homem em vão e nada lhe responde, de maneira peremptória, adequada a acalmar suas apreensões. Por toda parte ele encontra a afirmação em choque com a negação, sem provas mais positivas de um lado ou de outro. Daí a incerteza. E a incerteza relativa às coisas da vida futura faz com que o homem se atire com uma espécie de frenesi sobre as coisas da vida material. Aí que está o grande problema do homem, especialmente do homem na atualidade. Mas é assim que acontece. Ele não sabe. Se ele não sabe o que vai acontecer no futuro dele, como espírito, o que ele faz? Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu vivo hoje. Porque a religião diz para ele que ao morrer, ao desencarnar, ele ouve isso pelo menos 100 vezes na vida, seja ele ateu ou não, torne-se ateu depois ou não, ele ouve isso do avô, da avó, do pai, da mãe, do tio, do padre, do cara que dá o catecismo para ele, sei lá o quê, que a hora que ele morrer, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Aí ele pensa, peraí, que Deus é esse? Que Deus bom é esse? Se vai mandar quem eu amo para o inferno e eu para o céu, eu prefiro para o inferno. Pô, já que é para ir para o inferno, eu abraço o capeta. Vou fazer tudo que eu tenho direito, vou usar droga, vou roubar, vou enganar, vou corromper, vou fazer tudo que é necessário para mim poder estar bem nesse mundo, porque no próximo a certeza mais certa é de que eu vou para o inferno.
assim que ele pensa. E depois, mesmo quem é religioso, pensa bem, né? Racionalmente. A gente é tão bom o suficiente para ir para o céu? Todo mundo comete deslize, né? Deslize, graves. Exatamente. E graves, né? Eu acho que é um orgulho imenso o pessoal achar que vai para o céu. A maioria, né? É que a igreja chega para o cara e fala assim, não é bem assim. Não é bem assim, fala assim, quantas fazendas você tem? 3? Dá uma para a igreja e está tudo certo. Você vai para o céu, está tudo perdoado, passa a régua. E tem gente que dá. Tem. Nossa, assim, muito. Dava terreno, casa, bens materiais, fazenda. A igreja é o maior latifundiário do mundo, essa que é a realidade. A igreja é o maior latifundiário, tanto que o principal terreno, o mais importante terreno, o mais caro terreno de todas as cidades está na mão de quem? A igreja. A principal igreja fica no terreno mais importante da cidade. O mais caro, central de todas as cidades. É o maior latifundiário do mundo. E não pagou um centavo por isso, porque antigamente os alcaides, os prefeitos doavam. Agora não pode mais. Existe lei para isso. Né? Não pode doar mais nada. Tá certo? Mesmo assim, eles se apropriam. Mesmo assim. Né? Quer dizer, esse é o problema. O cara vai na igreja, ouve o padre falar esse monte de asneira. Ele está mais para se tornar ateu do que para se tornar crente. Pô, peraí. Esse Deus é igual a mim? Esse Deus não quer saber dele. Igual a mim tem um monte no mundo aí. Eu sou assim. Por que eu vou acreditar num cara que é igual a mim? Ele pune, ele se vinga, ele é vaidoso, ele é prepotente, ele é orgulhoso, que nem eu. No domingo agora passou, ontem, eu comi aquele tão alto som da igreja, nessa Antônio, lá que dá para você ouvir, se sentar lá na linha, você assiste a missa. É impressionante. O padre Armandinho falava, vocês precisam entender que Deus não pune, Ele ama. Nossa, sabe o que eu vi? A igreja está tentando mudar o discurso. Eles têm necessidade, porque acontece o seguinte, eles estão vendo que eles estão indo para o buraco. A igreja evangélica, antigamente, a igreja evangélica era super rigorosa. Cabelo comprido, saia 3/4 no mínimo, se não de preferência na canela, larga, sem maquilagem nenhuma, sem nenhum tipo de maquiagem, sem vício, não podia beber, não podia fumar, sexo só para procriação, televisão nem pensar, rádio era coisa do demônio, certo? Então, o crente, ele vivia oprimido sob todos os aspectos, opressão total. Eu sempre ia votar, e minhas tias frequentavam a igreja nessa época desse tipo. O que a igreja evangélica fez? Ela sacou que era muito mais interessante ela se adequar, porque assim o dinheiro continuaria entrando. Então, hoje em dia, a maioria dos crentes leva uma vida igual a todo mundo. Bebe, fuma, frequenta boate, faz tatuagem. Eu conheço um, que inclusive é fornecedor meu, vendedor de uma fornecedora minha. Veio a mulher dele, pô, aquilo é crente. Minha avó visse um troço daqueles como um galo, tá? Entendeu? Cheio de tatuagem e tal, são, sabe? Quer dizer, a igreja católica não se apropriou dessa ideia. A igreja católica, ela ficou parada no tempo. E ela está percebendo que ela está perdendo fiéis a olhos vistos para a igreja evangélica. A igreja evangélica está crescendo em número e influência política, principalmente, e influência social, financeiramente, está crescendo a olhos vistos, e a igreja católica está percebendo que ela tem que mudar o discurso. Essa é a realidade. Ou muda, não tem jeito. E vai chegar um momento que ela vai ser obrigada a dizer, olha, não é bem assim, o casamento não é indissolúvel. A indissolubilidade do casamento ainda é um dogma na igreja católica. Apesar de você pagar 10 salários mínimos,
qualquer um descasa. Eu sei porque eu conheço, eu tenho inclusive os documentos de uma pessoa que descasou por 10 salários mínimos. Eu ia colocar isso na internet, eu falei, quer saber uma coisa? Vou comprar essa briga. Qualquer um descasa por 10 salários mínimos. Faz um processo lá na Cúria e descasa. Né? Por dinheiro descasa, mas eles continuam repetindo a cantilena de que o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, essa conversa toda. Eles continuam insistindo nos dogmas, eles vão ter que abrir mão dos dogmas, eles não têm jeito, não tem como. Não tem como, especialmente da reencarnação, que pertencia para a Igreja Católica como crença, e depois foi, por um concílio lá, eles acabaram dizendo que a reencarnação não existe. Até hoje se diz que a reencarnação não existe. Falando mal do Papa. Desse Papa estão falando mal e com razão. Muito, mas e com razão. Falando que ele não é o meu Papa. Entendeu? Na minha paróquia não é. Ele já vai falando desse jeito. Mas não é comunistinha sem vergonha, né? Isso que é verdade. Desse jeito o negócio. Eu acho que eu não acabei de ler esse parágrafo 14, né? Tal é o efeito inevitável das épocas de transição. O edifício do passado se esboroa e o do futuro ainda não está levantado. O homem é como o adolescente, que não tem mais crença ingênua de seus primeiros anos e não tem ainda os conhecimentos da idade madura. Nada tem além de vagas aspirações que não sabe definir. Ei, Kardec, esse da aula, né? Vamos anotar aqui a data de hoje. Hoje é dia 29 de 11 de 2021, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Você viu que eu subi? Eu não sabia, eu só vejo as notificações, eu não fico procurando. Não. Meu caso de assim, né? Fazer expulsão, não vai ser suspensa. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Então vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo, guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos o livro A Gênese. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade e desta forma possamos dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.